Jerusalém caiu e em menos de 3 dias, milhares estavam mortos. A cruz não trouxe silêncio, trouxe guerra. Em 1095, Clermont, França. O chamado não começou com espadas, começou com um sermão. No Concílio de Clermont, o Papa Urbano II falava a uma Europa instável. Senhores feudais guerreavam entre si, castelos eram incendiados por disputas locais e a Igreja tentava conter essa violência com o ideal da paz de Deus. O resultado era frágil. A guerra fazia parte da rotina. Ao mesmo tempo, o Império Bizantino sofria pressão crescente dos turcos seljúcidas. Após a derrota em Manzikert, grande parte da Anatólia havia sido perdida. Constantinopla temia o avanço. O imperador pediu ajuda militar ao Ocidente. Esperava contingentes organizados. O Papa ofereceu algo maior: indulgência plenária, perdão completo dos pecados. Para o homem medieval, isso não era metáfora, era eternidade. Inferno, purgatório e salvação eram realidades concretas. Lutar pela Terra Santa podia significar abreviar o sofrimento após a morte. Jerusalém não era apenas território, era o local da crucificação, da ressurreição, da promessa. Quando cavaleiros costuraram cruzes nas roupas, estavam assumindo um voto. Não partiam como conquistadores imperiais, partiam como penitentes armados. Mas penitência com espada nunca é simples. O que começou como defesa espiritual rapidamente se transformaria em guerra aberta, e o primeiro teste seria absoluto. Em 1099, Jerusalém. A primeira resposta ao chamado papal foi desorganizada. Multidões de camponeses e pregadores partiram antes da mobilização oficial, atravessando territórios europeus e atacando comunidades judaicas no caminho. Quando chegaram às terras controladas pelos seljúcidas, foram facilmente derrotados. A Cruzada Real veio depois. Exércitos liderados por nobres experientes avançaram pela Ásia Menor. Niceia caiu. Antioquia resistiu por meses até sucumbir sob fome e desgaste. A guerra medieval era lenta, exaustiva, implacável. Quando os cruzados chegaram às muralhas de Jerusalém, estavam reduzidos em número e recursos. Não tinham força para um cerco prolongado. Construíram torres improvisadas com madeira trazida por navios genoveses. A invasão durou horas, o massacre, dias. Relatos cristãos celebram a vitória. Fontes muçulmanas registram horror. A violência atingiu muçulmanos e judeus. Não é construção posterior, está nas próprias crônicas da época. Com a cidade conquistada, formou-se o Reino de Jerusalém. Outros estados cruzados surgiram na região. Mas havia um problema estrutural. A maioria dos combatentes retornava à Europa, considerando a missão cumprida.
Os territórios conquistados ficavam vulneráveis. A cruzada havia vencido uma batalha simbólica. Ainda não havia vencido a guerra regional. 1187, Galiléia. O exército cruzado marchava sob calor intenso. Saladino não atacou imediatamente. Cortou o acesso à água, esperou. A sede fez o trabalho inicial. Na Batalha de Hattin, as forças cristãs foram cercadas e derrotadas. A relíquia da Vera Cruz foi capturada. O rei tornou-se prisioneiro. Jerusalém ficou exposta. Quando a cidade retornou ao controle muçulmano, a estratégia foi diferente da adotada décadas antes pelos cruzados. Houve negociação, pagamentos de resgate, saída organizada de parte da população. Não foi gesto de misericórdia moderna, foi cálculo político. A notícia da perda gerou choque na Europa. Reis tomaram a cruz. A Terceira Cruzada reuniu algumas das maiores lideranças do continente. Apesar de vitórias militares importantes, Jerusalém não voltou ao domínio cristão. Ao final, um acordo garantiu acesso de peregrinos, mas não soberania. A partir dali, algo mudou. A cruzada deixou de ser apenas penitência armada. Passou a ser também instrumento diplomático e político. E essa transformação ficaria evidente na campanha seguinte. 1204. Constantinopla. A Quarta Cruzada deveria retomar Jerusalém. Não chegou perto. Dívidas com Veneza levaram os cruzados a atacar primeiro uma cidade cristã na Dalmácia. Depois, envolvidos em disputas internas do Império Bizantino, marcharam contra Constantinopla. A capital cristã do Oriente foi saqueada por exércitos ocidentais. Igrejas ortodoxas foram pilhadas, relíquias levadas para o Ocidente. O cisma entre católicos e ortodoxos deixou de ser apenas teológico, tornou-se trauma histórico. Ferida aberta até hoje. A partir dali, Cruzada passou a justificar campanhas diversas contra hereges no sul da França, contra povos pagãos no Báltico, contra adversários políticos legitimados pela Igreja. O objetivo original tornou-se difuso. No Oriente, os estados cruzados enfraqueciam gradualmente. Dependiam de reforços esporádicos, cercados por forças cada vez mais organizadas. – 1291, Acre. O último grande reduto cruzado caiu. Sem novo grande chamado, sem novo Clermont. Apenas retirada. As cruzadas não mantiveram Jerusalém sob domínio cristão, não reunificaram as igrejas, não consolidaram um império europeu permanente no Levante, mas transformaram a Europa. O comércio mediterrâneo se expandiu.
cidades italianas enriqueceram. Ordens militares desenvolveram redes administrativas e financeiras sofisticadas. Fortificações evoluíram. Técnicas de contabilidade e crédito ganharam importância. O contato entre Oriente e Ocidente intensificou trocas culturais e econômicas. Ao mesmo tempo, a memória de violência religiosa permaneceu. Massacres e saques deixaram marcas profundas nas narrativas de ambos os lados. As cruzadas não foram apenas fanatismo, também não foram apenas ambição material. Foram resultado de uma mentalidade em que religião, política e sobrevivência estavam entrelaçadas. Para quem partiu de Clermont, lutar era um ato espiritual. Para quem defendeu Jerusalém também. Quando o Acre caiu, 2 séculos haviam se passado desde o sermão inicial. A mobilização internacional terminou. A disputa pelo Mediterrâneo não. E Jerusalém continua sendo ponto de tensão no século XXI. Que outro tema você gostaria de ver por aqui? Deixe um comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.